Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Pergunte aos Universitários. Eu sou a professora Inajara e, junto com a professora Jaqueline, coordeno o projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná. Este é um espaço dedicado a compartilhar informações científicas sempre embasadas nas melhores evidências. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o uso e a relevância dos contraceptivos. Para isso, eu estou com 3 alunos do curso de farmácia, Gustavo, Danilo, Giovana. Sejam muito bem-vindos. E para darmos então início ao nosso episódio de hoje, Danilo, você poderia nos explicar então o que são os contraceptivos e como que eles são classificados? Bom, os métodos contraceptivos, eles são basicamente métodos utilizados para evitar a gravidez não planejada, né? Então a gente tem 2 principais tipos utilizados. A gente tem os métodos tanto de barreira quanto os contraceptivos hormonais. Os de barreira, eles basicamente vão atuar por meio de uma barreira física que vai evitar que o espermatozoide ele chegue no óvulo. É literalmente uma barreira física ali que vai impedir esse contato. Como exemplo, a gente tem a camisinha, preservativo, né, tanto masculino quanto feminino, e também o diafragma. Os contraceptivos hormonais, eles atuam na fisiologia reprodutiva feminina, inibindo ou regulando algumas funções dessa fisiologia. Então, só para a gente entender um pouco melhor como que funciona, durante o ciclo menstrual a gente tem todo o preparo ali do corpo da mulher para uma possível gestação, né? Uma possível fecundação e um posterior desenvolvimento embrionário. Então, o que acontece? Esse ciclo menstrual ele é regulado por diversos hormônios em diferentes níveis. Vai começar lá na hipófise com a liberação de LH e FSH, que são os hormônios luteinizante e folículo estimulante. Esses hormônios eles são muito importantes para a formação do corpo lúteo, para o desenvolvimento ovariano e também para a liberação de outros 2 hormônios, que são a progesterona e o estrogênio. Toda essa regulação, né, que vai preparando ali o corpo da mulher, ela é muito importante em todos esses níveis hormonais. A progesterona ela atua na vascularização do endométrio e no aumento ali da quantidade de células para justamente o óvulo ele conseguir ser implementado nesse endométrio e para que comece ali a ser gerado uma nova vida, né, digamos assim. E o que esses contraceptivos hormonais eles vão fazer são basicamente atuar nesse sistema reprodutivo para inibir algumas funções ou regular de alguma forma para que não ocorra gravidez, seja evitando que o espermatozoide ele chegue até o óvulo ou de repente nem ocorrendo a ovulação, né? Que a gente tem essas 2 partes importantes para que ocorra a fecundação, tanto a presença do óvulo quanto o espermatozoide chegar até o óvulo. A gente tem alguns contraceptivos hormonais disponíveis atualmente no Brasil. A gente tem diversas formas farmacêuticas. Temos tanto as mini pílulas, que são os progestágenos isolados, temos contraceptivos combinados com progestágenos e estrógenos, temos também dispositivos intrauterino, implante subdérmico, adesivos cutâneos também. Então tem uma série de formas farmacêuticas que vão ser levadas ali em conta na hora de ser escolhido o tratamento, né, para o paciente, tanto as opções disponíveis quanto as preferências individuais de cada paciente. Obrigada, Danilo. Então, tendo visto, né, o que são os contraceptivos e como eles são classificados, Gustavo, então agora vamos começar a nossa conversa falando sobre os contraceptivos não hormonais. Então, no caso, né, o preservativo e também o diafragma. Você poderia nos contar como eles devem ser utilizados? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que pensar nos métodos de barreira, como o Danilo já bem descreveu, como métodos que bloqueiam fisicamente ou quimicamente a passagem do espermatozoide pelo colo do útero, impedindo com que esse chegue no óvulo e até fecunde. Uma vantagem importante desses métodos é que, além de serem utilizados para contracepção, é que eles também previnem as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, são métodos práticos e amplamente utilizados. Quando a gente pensa no preservativo masculino, ele é fabricado no material de poliuretano ou látex e, para ele ser eficaz, ele tem que ser utilizado corretamente. Então, algumas dicas cruciais é que no momento de abertura, para romper o lacre, a embalagem e utilizar o preservativo, a gente não utilize nenhum objeto pontiagudo, como por exemplo dentes ou facas que possam vir a romper a integridade desse material. Também sempre é importante a gente
Não reutilizar as camisinhas, utilizar um novo preservativo a cada relação sexual e também evitar o uso de 2 preservativos, tanto masculino quanto feminino ao mesmo tempo, porque isso prejudica a integridade de ambos materiais, pode romper durante a relação sexual, durante o ato. Um aspecto importante também é na hora de retirada, para fazer o descarte desse preservativo, é sempre importante segurar na base dele para retirá-lo, evitando com que haja algum vazamento de sêmen ou fluido. Falando do preservativo feminino, ele é composto por 2 anéis flexíveis e um tubo de poliuretano. Ele é vantajoso porque ele permite uma autonomia feminina na escolha de utilizar esse método contraceptivo. Então, ele é um pouco mais difícil de ser utilizado, mas é possível também sem o método de barreira. E a gente tem que tomar alguns cuidados, como por exemplo, não utilizar os 2 preservativos ao mesmo tempo, como eu já disse, e também na hora de colocar ele deve ser colocado corretamente e o pênis durante o ato deve o tempo todo se manter dentro desse tubo. Na hora de descartar também é importante que com o anel externo ele seja torcido para que não haja nenhum vazamento de fluido no momento do descarte. O terceiro método de barreira que nós temos é o diafragma. Ele também é formado por um anel flexível, tem uma cúpula de látex ou silicone e em conjunto com alguns espermicidas. É um método mais difícil de ser utilizado, ele exige uma orientação adicional, porém é também eficaz na contracepção e na prevenção de ISTs. Perfeito. Giovana, então saindo agora dos métodos de barreira e indo para os métodos então invasivos de longa duração, você poderia explicar para nós o que é o DIU e o implante, como eles funcionam? Claro. Então, o DIU e o implante, eles são ótimas opções de contraceptivos de longa duração e eles são ideais para quem busca um método que não necessite de manutenção diária, como é o que acontece com as pílulas anticoncepcionais. O DIU, ele recebe esse nome, que na verdade é uma abreviatura de dispositivo intrauterino. E ele possui 2 principais variações, o DIU de cobre e o DIU hormonal. Ambas as variações elas devem ser tanto colocadas, acompanhadas e retiradas por um profissional da saúde especializado. E elas se diferem em alguns aspectos que eu vou explicar para vocês agora. O DIU de cobre, ele consiste na liberação de íons de cobre que acabam criando um ambiente inflamatório no útero para os espermatozoides. Então, apesar de ele criar esse ambiente tóxico, pode ficar tranquilo porque não vai mexer com a sua saúde, mas só contra os espermatozoides mesmo, o que vai dificultar a fecundação. Além disso, dependendo do modelo do DIU de cobre, ele pode ter uma duração de 3 a 10 anos. E o DIU de cobre, em específico, ele também pode ser usado como um contraceptivo de emergência, se ele for inserido até 5 dias depois da relação sexual sem proteção. Apesar de todos esses benefícios, o DIU de cobre ele também pode causar aumento do ciclo menstrual e também o aumento de cólicas menstruais. Então, é importante também, né, quando a paciente quiser colocar o DIU, o médico, o profissional da saúde, está colocando esses pós e contras ali com essa paciente para ver o que realmente vai funcionar bem para ela. O próximo DIU que nós temos é o hormonal, que ele funciona liberando pequenas quantidades do levonorgestrel, que ele acaba espessando o muco cervical e é o que dificulta as passagens dos espermatozoides. Além disso, ele afina o endométrio, o que causa, ao contrário do DIU de cobre, uma diminuição do fluxo menstrual, às vezes até interrompe ele, e também a diminuição das cólicas menstruais. Ele pode ter uma duração de até 5 anos. Ambos os tipos de DIU, eles são altamente eficazes e as taxas de falha dos dois são muito baixas, e eles possuem eficácia superior a 99%. Além do DIU, a professora Inajara também comentou sobre o implante. E o implante, ele é um dispositivo subdérmico, que é um pequeno bastonete, ele é flexível e ele é inserido embaixo da pele do braço. Até as pacientes conseguem sentir ele assim e ver que ele realmente é flexível. E ele consiste na liberação do hormônio que se chama etonogestrel. E essa liberação ocorre de forma contínua. E a liberação desse hormônio faz com que a ovulação seja inibida. Ele tem uma duração de até 3 anos, então até que é bem semelhante o do DIU, e tanto a colocação dele quanto a remoção deve ser feita por um profissional da saúde.
E todos esses métodos, o mais legal deles é que eles apresentam uma reversibilidade muito boa. Então, a partir do momento que tu tirar eles, se tu tiver plano de ter filho, você já vai poder ter sem problema nenhum. Eles são reversíveis muito rápido, né, esses métodos. Em alguns termos de segurança, as usuárias dos DIUs, em específico, elas devem somente ser alertadas de um risco da gravidez ectópica, que o DIU ele não aumenta esse risco, mas se uma paciente que usa DIU ficar grávida, ela tem mais chances de ter uma gravidez ectópica do que uma paciente que não usa o DIU. Ótimo, muito bem. Bom, além desses métodos, nós sabemos que existem os métodos de uso diário, que é o caso dos anticoncepcionais orais, as famosas pílulas diárias. Gustavo, poderia nos explicar um pouquinho sobre esse método? Isso. As pílulas anticoncepcionais, elas surgem no contexto do avanço do direito reprodutivo das mulheres. Então, são práticas e permitem um planejamento familiar e evitar gravidez indesejadas, escolhendo o momento adequado que se deseja constituir uma família, ter um filho ou algo do gênero. Pensando nas pílulas, elas são métodos práticos e eficazes quando usados corretamente. Mas para entender como elas funcionam, a gente precisa relembrar a fisiologia hormonal das mulheres. O Danilo respondeu isso na primeira pergunta, eu vou dar uma relembrada. Então, basicamente, a gente tem o hipotálamo secretando um hormônio, GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. Ele atua na hipófise e na hipófise ele estimula a produção e a liberação das gonadotrofinas, que seriam o FSH e o LH. Esses dois hormônios, eles atuam no ovário, permitindo o desenvolvimento do folículo ovariano e a ovulação. As pílulas, elas têm como princípio ativo o hormônio sintético. Então, a gente tem diferentes tipos de pílula, como eu vou abordar, mas na contraceptivo oral combinado, a gente tem o estrógeno e a progesterona. O estrógeno, ele impede a ovulação por meio de um feedback negativo, então uma retroalimentação negativa em que esses níveis elevados de hormônios sintéticos, eles vão impedir a liberação de mais hormônios que estimulariam a ovulação. Então, essas pílulas exogenamente fornecem um nível de hormônio que vai impedir a liberação de FSH e LH. Então, o estrógeno, por feedback negativo, vai impedir com que novos óvulos sejam amadurecidos, sejam formados, então vai impedir uma possível fecundação. A progesterona, por outro lado, ela vai espessar o muco cervical e alterar o pH desse muco. Então, ele vai dificultar a passagem e a sobrevivência dos espermatozoides por essa região. Também altera um pouco a fisiologia do endométrio, tornando ele menos suscetível a uma anidação de um possível óvulo que seja fecundado. Então, esses são os contraceptivos orais combinados. Mas por que existem as minipílulas? As minipílulas, elas são compostas somente por progesterona. E isso acontece porque nem toda mulher vai conseguir tolerar a presença do estrogênio. O estrogênio ele pode gerar uma série de efeitos colaterais, a gente vai ver um pouco mais adiante, mas um dos exemplos é mulheres que estão amamentando. Elas têm que utilizar minipílulas, visto que o estrogênio ele vai influenciar na produção, na amamentação, ele suprime a produção de leite. Então, por isso que para essas mulheres é mais interessante a utilização das minipílulas. Vale relembrar que os contraceptivos orais, eles atuam na contracepção, mas eles não previnem contra as infecções sexualmente transmissíveis. Para isso, é sempre importante aliar a utilização deles com algum método de barreira, porque juntamente com uma educação sexual adequada, a gente consegue prevenir uma gravidez indesejada, prevenir o desenvolvimento de uma IST e, acima de tudo, esses métodos eles devem ser utilizados em populações que estão mais expostas, populações jovens e podem ser utilizados em qualquer fase reprodutiva da vida da mulher. Perfeito. Giovana, nós sabemos então que muitas pessoas utilizam esses anticoncepcionais orais com outras finalidades, além da prevenção da gestação. Você poderia nos contar quais são esses outros benefícios desses anticoncepcionais orais? Os anticoncepcionais hormonais, eles apresentam benefícios que vão além da prevenção de uma gravidez não desejada quando a paciente necessita, mas também se estendem para a qualidade de vida. Um exemplo disso é a regulação do ciclo menstrual dessa mulher, que se dá pelo estrogênio e pela progesterona. Além disso,
também gera os níveis estáveis de hormônios femininos para essa mulher, o que atua diretamente na qualidade de vida dela. O que também influencia em alívio dos sintomas de TPM, alívio da cólica menstrual e também a diminuição do fluxo menstrual dessa paciente. Além desses benefícios, estudos recentes mostram que o uso de anticoncepcionais também está relacionado à proteção contra algumas doenças, como, por exemplo, a diminuição do risco da doença inflamatória pélvica. Além disso, os anticoncepcionais eles também têm sido muito usados para o tratamento da acne para algumas mulheres e têm obtido ótimos resultados. Assim como o Gustavo falou, os papéis dos anticoncepcionais estão ligados não somente à saúde dessa paciente e dos efeitos que isso causa nela, mas também em todo um contexto social e histórico, onde agora a mulher ela pode ter controle sobre a sua vida sexual e também regular os seus próprios hormônios. E quando a gente fala diz respeito à gravidez, por exemplo, agora a mulher pode decidir por ela mesma e não precisar depender do uso de algum contraceptivo por parte do seu parceiro, mas sim ter mais de uma opção, inclusive para que ela possa escolher a que ela melhor se adapta. Perfeito. E é importante lembrar um ponto importante e muito crucial também nessa parte dos anticoncepcionais é que vários deles são distribuídos pelo SUS. Isso é realmente muito bacana porque amplia ainda mais o acesso, né? Ótimo, com certeza. Muito bem, Danilo. Então, uma vez que nós estamos falando sobre medicamentos, quais seriam então os riscos ou os efeitos colaterais que estão associados aos contraceptivos hormonais? Bom, pensando nos contraceptivos hormonais, né, que são medicamentos amplamente utilizados pela população, principalmente quando a gente fala aí dos métodos combinados, os orais, eles têm um certo risco associado justamente pela presença do estrogênio, assim como o Gustavo tinha comentado. Essa associação junto com o estrógeno, ela acaba trazendo alguns efeitos adversos para esse medicamento, dependendo do perfil da paciente que está utilizando. A gente tem alguns efeitos adversos mais transitórios, que normalmente começam ali no início do uso do anticoncepcional, sendo eles sintomas como cefaleia, náuseas, mastalgia, que são dores nas mamas, né? A gente tem também alguns sangramentos de escapes que podem acontecer, que são sangramentos ali não previstos no ciclo menstrual. E a gente tem também alguns efeitos que ocorrem mais a longo prazo durante o uso desses medicamentos. Esses efeitos eles são retenção de líquidos, pode ocorrer de repente um maior aumento de peso, alteração no perfil lipidêmico da paciente, então ela pode ter uma alteração ali nos níveis de triglicerídeos, de colesterol. Tem uma preocupação também muito grande em relação a acidentes tromboembolíticos, né, risco desses efeitos tromboembolíticos, principalmente pensando ali em acidente vascular cerebral, embolia pulmonar, tromboembolismo central e periférico também. São principalmente os efeitos adversos pensados porque algumas mulheres com algumas condições específicas, elas podem ter um risco maior a esses efeitos tromboembolíticos. Então, quando uma paciente é avaliada, tem algumas questões que necessitam ser observadas nesse sentido. Então, pacientes que são tabagistas, né, que fumam, elas já têm um risco aumentado para esses eventos tromboembolíticos. Com o uso desses anticoncepcionais combinados, esse risco ele é ainda maior. Então, normalmente se evita esse tipo de medicamento para esse perfil de paciente. E aí a gente tem outras condições, né, que vão agravar esse risco. Histórico familiar, a idade também é um fator de risco importante. Mulheres acima de 35 anos, geralmente, elas têm que recorrer à minipílula, justamente para evitar isso. Hipertensão também é um fator de risco, diabetes. Então, são coisas que a gente precisa pensar na hora de rever, né, essa questão da medicação dos anticoncepcionais hormonais para as pacientes. A gente tem as minipílulas, né, que são a forma de recorrer a esse problema, digamos assim, que não tem ali a questão a presença do estrogênio junto com a progesterona. No caso, as minipílulas teriam só a progesterona, os progestágenos, né, isolados. Algumas pessoas, elas
Tem a dúvida, né, de quando elas pararem a medicação, a fertilidade delas vai voltar, né? Depende um pouco de cada medicamento, o tempo em que isso vai ocorrer, mas normalmente, assim que os métodos contraceptivos eles são interrompidos, a fertilidade ela volta normalmente depois de um tempo, né? Os injetáveis, normalmente eles demoram mais justamente porque o tempo de efeito deles é maior, né? Então tem uma latência ali maior entre a interrupção do uso e a volta dessa fertilidade. Mas, normalmente, depois da interrupção dos métodos, a fertilidade ela volta normalmente. Muito bem, Giovana, então uma pergunta que aparece com bastante frequência. Nos responda. O que fazer em casos de esquecimento da pílula, tanto combinada quanto a mini pílula, e também o que fazer em casos de falhas dos métodos contraceptivos? Em caso de esquecimentos, essa paciente ainda tem algumas opções. Por exemplo, as pacientes que fazem uso das pílulas anticoncepcionais combinadas, após o horário de esquecimento, quando ela perceber que esqueceu, ela ainda pode fazer a ingestão desse medicamento pelas próximas 12 horas. Já no caso das pacientes que fazem uso das mini pílulas, o prazo é um pouquinho menor, que é de 3 horas. E após esse esquecimento, é importante ressaltar que o indicado é que essa paciente use outro método contraceptivo, como por exemplo o preservativo, principalmente pelos próximos 7 dias. Em caso também da falha do método de barreira, como as camisinhas, a gente tem a opção da famosa pílula do dia seguinte no mercado, que na verdade o nome dela mais bonitinho assim é a anticoncepção de emergência, ou AE. E ela é destinada apenas para casos emergenciais, ela não deve ser usada com frequência e muito menos como um método contraceptivo. Até porque o uso dela por tempos prolongados, por várias vezes, faz com que o papel dela seja reduzido. Perfeito. Então nos conte um pouco mais sobre essa pílula do dia seguinte. O que é essa pílula, o que tem na sua composição e como que ela funciona? Então, a pílula do dia seguinte, ela na verdade é um método que deve ser usado como uma emergência, né? É importante ressaltar isso. Mas ela utiliza um hormônio para que a gravidez seja evitada após a relação sexual. E o nome desse hormônio é levonorgestrel. E a utilização dele ocorre da seguinte forma. Devem ser usadas a administração de 1,5 miligramas em dose única, ou também pode ocorrer em 2 doses de 0,75 miligramas cada. E a eficácia da pílula do dia seguinte, ela é maior quando você utiliza ela o mais próximo depois da relação sexual. Então, se você deixar passar alguns dias, já vai cair a ação dela. Então, também tem que tomar cuidado com isso. E a pílula do dia seguinte, ela deve ser usada até 3 dias após a relação sexual. Além disso, a pílula ela pode fazer a função dela de diferentes formas, dependendo do teu ciclo. Antes da tua ovulação, ela acaba impedindo ou retardando a liberação do óvulo. Após a ovulação, a pílula do dia seguinte, ela também interfere no transporte tanto dos espermatozoides quanto do óvulo nas trompas, e ela também faz com que o muco cervical seja mais espesso e fique mais hostil aos espermatozoides, o que também dificulta essa fecundação. Um ponto que é importante ressaltar também é que a pílula do dia seguinte, ela não atua após a fecundação e também ela não vai interromper uma gravidez que já está estabelecida, que já ocorreu. Além disso, ela também apresenta alguns efeitos colaterais para essa paciente, principalmente náuseas, vômitos, tontura, fadiga, entre alguns outros. Também vale dar a importância que a pílula ela não protege contra ISTs. Então, se você talvez tiver em mente usar ela, você tem que ter em mente que você não pode excluir outro método contraceptivo, como por exemplo a camisinha, porque é usada não só como um método contraceptivo, mas também como uma proteção contra ISTs. Ótimo, Giovana. Bom, então, Gustavo, para reforçar, a pílula do dia seguinte ela não pode substituir um método regular, é isso mesmo? Isso mesmo. A pílula do dia seguinte, a pílula de emergência, ela deve ser restrita somente a essas situações emergenciais, visto que ela é uma bomba hormonal que promove uma desregulação da saúde, do ciclo hormonal das mulheres, além de não ter a mesma eficácia na prevenção de gravidez quando utilizada
por muito tempo ou em múltiplas situações. Então, sempre idealmente, a mulher deve adotar um método contraceptivo regular, conversando com o ginecologista, com um farmacêutico, que melhor atenda às suas necessidades e às particularidades do seu perfil. Ótimo. Bom, Gustavo, a gente sempre escuta que para cada mulher existe um melhor método contraceptivo. E como que a gente faz para escolher qual é o melhor método contraceptivo? A gente não, o profissional de saúde no caso. Mas como que é feita essa escolha do melhor método para cada mulher? Então, como a gente vem discutindo nesse podcast, é uma situação delicada, complexa, que exige uma ótica profissional de um ginecologista, de um farmacêutico, para determinar qual o melhor método contraceptivo para cada perfil, para cada organismo. Isso porque tudo que a gente discutiu até agora, podemos sintetizar que cada fármaco, cada método tem sua particularidade. E a gente também tem que pensar nos fatores de risco da paciente, no perfil de segurança que esse fármaco vai ter agindo naquele organismo, na eficácia de cada formulação. Por exemplo, como já foi discutido, a gente pensando nos contraceptivos combinados, eles não devem ser utilizados em mulheres tabagistas com idade superior a 35 anos pelo risco de tromboembolismo venoso. A gente tem então as minipílulas de progesterona, que é mais idealmente utilizadas porque elas, na dose da formulação, não oferecem esse mesmo risco. Os progestágenos injetáveis, por sua vez, eles têm um efeito colateral que pode ser positivo ou negativo, depende do perfil da paciente. Então, eles podem provocar amenorreia, que seria a parada total da menstruação. A gente não tem mais o fluxo sanguíneo, não tem mais a descamação do endométrio. Esse cenário seria positivo em pacientes que têm diátese hemorrágica, que seria uma predisposição genética ou adquirida a ter mais sangramentos. Então, quando a gente pensa em escolher um contraceptivo para esse organismo, para esse perfil, a gente pode utilizar os progestágenos injetáveis. Bom, além disso, também temos particularidades de cada fármaco quanto à metabolização no nosso organismo. Então, a gente precisa sempre estar avaliando o perfil farmacoterapêutico dessa paciente para ver se não tem nenhuma interação medicamentosa que pode diminuir o efeito anticoncepcional. Alguns exemplos bem descritos na literatura seria a utilização de carbamazepina ou de fenobarbital em conjunto, pois esses medicamentos induzem o citocromo P450, que é responsável pela degradação do contraceptivo oral combinado. Então, a gente precisa ter uma avaliação para ver se não vai ocorrer essa interação, se a paciente já não faz uso dessa medicação, por exemplo. Outra coisa que é bem veiculada, que seria que a utilização de antibióticos também interfere na efetividade da contracepção. Mas o que se tem escrito na literatura, o que a gente sabe até hoje, é que seria essencialmente a rifampicina, que é um medicamento utilizado para tratar a tuberculose e a hanseníase, que teria uma interação diminuindo a concentração sérica e o efeito do anticoncepcional. Ótimo. Bom, essa questão do antibiótico ela é bem relevante mesmo, né? A gente imagina que tenha muita interação, mas na verdade a única interação que a literatura nos traz mesmo é a interação com a rifampicina. Isso é bem importante, né? Ser destacado. Muito bem. Bom, Giovana, a próxima pergunta é sobre idade. No Brasil existe uma idade mínima para começar a usar um contraceptivo hormonal? Não, no Brasil não existe idade mínima, porém na maioria dos casos o que ocorre é que esses anticoncepcionais eles costumam ser liberados somente após a primeira menstruação da mulher. Apesar disso, os métodos contraceptivos de barreira eles são até recomendados, né, em todas as relações sexuais, não somente para prevenir uma gravidez indesejada, mas também para proteger contra ISTs, isso em qualquer idade, desde que a pessoa tenha uma vida sexual ativa. Somente em relação a esse tópico de idade, é importante ressaltar um tópico que o Gustavo comentou na fala dele, é que especialmente após os 35 anos da mulher, e conforme ela vai envelhecendo, é importante que ela realize um acompanhamento médico, porque alguns métodos contraceptivos podem apresentar alguns riscos maiores para as mulheres, como o Gustavo comentou. Então, a idade mínima não tem realmente, mas é importante que conforme a mulher vai envelhecendo, ela tenha um acompanhamento médico constante. Ótimo. Bom, Danilo, a próxima pergunta então é sobre acesso, que é algo muito importante. Como que funciona no Brasil o acesso a esses medicamentos, né, os contraceptivos?
Existe no Brasil algum programa, né, que oferece esses medicamentos de forma gratuita para as mulheres? Bom, a gente tem uma lei no Brasil, a 9263 de 1996, uma lei até que antiga, que ela regulamenta e ela vai falar justamente do acesso da população, que é um direito de todos os cidadãos de conseguir fazer um planejamento familiar. E uma das estratégias para conseguir dar acesso a esse planejamento é justamente o fornecimento dos contraceptivos. Então a gente tem o SUS como um intermédio para esse acesso, a gente tem também os programas de farmácia popular, e esses dois são os principais que garantem que a população tenha o acesso necessário aos contraceptivos. A gente tem diversos tipos disponíveis nesses programas. Temos o DIU de cobre, que é feito pelo SUS. Temos também os métodos orais, tanto combinado quanto as mini pílulas. Temos também os métodos injetáveis, que são disponibilizados. E a gente tem os implantes também, só que os implantes eles têm uma questão um pouco mais delicada, que eles são disponíveis apenas para as pacientes que estão em vulnerabilidade social, sejam moradoras de rua ou portadoras do vírus HIV, pacientes com tuberculose, fazendo tratamento. Então, ele tem um acesso um pouco mais complicado, digamos assim, mas ainda assim acaba sendo uma alternativa para esse perfil de paciente. A gente tem também métodos cirúrgicos disponíveis no SUS, tanto a laqueadura quanto a vasectomia são disponibilizados, e tem alguns requisitos, né, para os pacientes poderem ter acesso a esse tratamento, ou melhor, a esse procedimento cirúrgico. Precisam ser pessoas acima de 21 anos ou pessoas que já tenham 2 filhos. Além disso, né, a gente teve algumas alterações nessa lei recentemente. Se eu não me engano, em 2022, eles diminuíram a idade, que antes era 25, agora está 21. E atualmente também não é mais necessário a autorização do cônjuge para que essa cirurgia ela possa ser realizada, né? Antes era algo necessário, requisitado, hoje em dia já não é mais. Bom, muito interessante. Então nós chegamos ao fim desse episódio. Se você achou interessante, se esse episódio te ajudou de alguma forma, compartilhe com outras pessoas e acompanhe o nosso trabalho nas nossas redes sociais. Os nossos canais estão abertos tanto para perguntas como também para sugestões de temas para novos episódios. Esperamos vocês no nosso próximo episódio, já sabem, né? Se tiverem qualquer dúvida, sempre perguntem aos universitários.